Muita gente desiste de ser empregado para virar patrão, ter o próprio negócio. Quem é micro ou pequeno empresário sabe da necessidade de conseguir dinheiro a um juro menor. O caminho pode ser o Banco Social. Veja como ele funciona em Londrina. 28 anos trabalhando no centro da cidade. O carrinho de frutas é o ganha-pão de Maria. Ela pretende melhorar o visual do ponto para agradar os fregueses. O problema é dinheiro para investir. Para a gente tirar aí 3 mil, você vai pagar 6. Juro muito alto, não dá. Crédito a juro baixo para incentivar o crescimento e o empreendedorismo é o que promete o Banco Social. Em Londrina, o convênio com o governo do estado foi assinado em novembro, mas só agora serão abertas as linhas de crédito. Terão direito empreendedores formais e informais de micro e pequeno porte. Ninguém precisa abrir uma empresa, mas é necessário ter a licença da prefeitura para trabalhar. As linhas de crédito prevêem financiamentos de 300 até 10 mil reais, dependendo da atividade. As taxas são de 0,56% ao mês e o prazo para pagar é de 24 meses. Os interessados nos empréstimos do Banco Social têm que procurar a Agência do Trabalhador. Os funcionários da agência darão as primeiras orientações. Em seguida, um comitê formado por representantes da Prefeitura e da sociedade civil vai analisar os pedidos de financiamento, caso a caso. É um recurso público, né? E nós, então, né, a gente está fomentando o empreendedorismo, né? E pode ser informais, porque pode ser a pessoa física. Agora, informalidade não quer dizer irregularidade, então ela tem que estar de acordo com tudo. Lucinéia está pensando em encarar o financiamento para poder crescer. Arrumar, fazer uns negocinhos, sempre melhorando. Se der para melhorar com um dinheirinho mais barato? Melhor ainda. Pois é, e nesse início de ano muita gente tem a mesma ideia, deixar o emprego e abrir uma pequena empresa. Mas qual será o caminho das pedras para entrar no mundo do empreendedorismo em 2010? Quem conversa com a gente sobre o assunto é o consultor do Sebrae, Rainer Jungs. Bom dia, Rainer. Bom dia. Primeiro, a gente está no bom momento para abrir um negócio? Olha, o cenário econômico ele é favorável, mais favorável que em anos anteriores, se nós formos comparar, né? Por exemplo, em 2009 nós entramos com uma expectativa de crise, num cenário de crise muito grande. A gente estava vivendo todo aquele boom da crise ainda, né? Internacionalmente, dólar caindo e toda aquela confusão, né? Esse ano já está muito mais favorável, mas é um conjunto de coisas. Por exemplo, em 2009 nós fomos até surpreendidos, né, com uma expectativa de crise. Mas, na verdade, a economia respondeu muito melhor do que esperávamos, né? O Brasil hoje está cada vez com uma economia mais consolidada, mais forte, mais representativa em cenário mundial, né? Os pequenos negócios eles têm uma participação cada vez maior na economia brasileira. Qual que é a participação dos pequenos negócios hoje, né? Hoje no PIB é 20%. Na questão de emprego, ele chega a 60% do emprego formal, ele é do pequeno negócio. Em termos de volume de empresas, ele chega a 99% das empresas abertas, elas são micro e pequenas. Uma participação importantíssima na economia. Não tem como a gente imaginar um cenário econômico sem micro e pequena empresa. Né? E nesse sentido, o governo também está entendendo cada vez melhor a necessidade da micro e pequena empresa. Então nós temos aí nos últimos anos 2 legislações que favorecerem muito a pequena empresa, que é a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, né, que ela gera aí desde uma redução na burocracia como na carga tributária, né, até o recente empreendedor individual, né, que é uma facilidade aí desde uma redução tributária muito grande até no processo burocrático de abrir uma empresa. Mas apesar dessas facilidades que você está citando aí, na verdade não é assim, né? Vou largar meu emprego e começar um negócio. Não pode ser desse jeito, né? Não deve, né? Você precisa analisar a oportunidade antes, né? E qualquer negócio ele deve e tem que partir de uma oportunidade. E o conceito de oportunidade, de uma maneira simples, né, é uma necessidade que as pessoas têm que está mal atendida ou que não está sendo atendida. Então é importante que o empreendedor ele avalie a necessidade. Existe uma oportunidade, né? Então antes de pôr, como no exemplo do crédito há pouco, né, antes de eu pegar um financiamento, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é, na atividade que eu estou explorando, eu vou conseguir pagar esse financiamento? Porque senão se torna uma situação incômoda para mim, se torna uma situação incômoda para o banco e para a sociedade como um todo. Então é muito importante que o empreendedor ele avalie, existe a necessidade, existe demanda para o que eu penso em abrir. É como o exemplo que teve também da questão das kitnets, né? E muitas vezes eu acho assim, puxa, isso é um bom negócio.
mas eu preciso conhecer esse mercado. Isso não é uma questão só de janeiro ou só de dezembro. E muitas vezes nesse boom de mercado eu não me planejo, não conheço, eu entro num boom e eu entro nisso e daqui a pouco eu estou numa situação aí desagradável. Você falou uma coisa importantíssima, né, que é planejamento. Planejamento. Isso é que falta? Às vezes para a pessoa que vai abrir um negócio? Isso tem mudado bastante no cenário brasileiro, né? Existe uma pesquisa, que é a pesquisa GEM, que ela é historicamente, porque ela já é feita há quase 10 anos, ela vinha mostrando que sempre, historicamente no Brasil, a maioria dos empreendedores empreendiam por necessidade. Ou seja, eu perdi o emprego, estou com uma dificuldade de recolocação, então vou abrir um negócio para suprir a minha necessidade. E nesse último ano, né, nós tivemos uma reversão nesse quadro. A maioria dos empreendedores empreendem por oportunidade. Não por necessidade. Não por necessidade. Isso mostra que estamos com um capital humano, né, mais preparado. O empreendedor ele está mais preparado, ele está avaliando melhor o mercado, ele analisa o cenário no qual ele está entrando. Né, e isso que é muito importante que o empreendedor faça. Então, quem está pensando em empreender, né, o que nós podemos sugerir? Monte um plano de negócio. E basicamente o plano de negócio é isso, é eu avaliar, conhecer melhor a oportunidade, as minhas competências são suficientes para atender esse mercado, como eu vou poder me diferenciar nesse mercado? E hoje é muito difícil abrir um negócio do ponto de vista da burocracia, tem que pagar muita taxa, tem que ir a muito lugar. Se eu quiser abrir uma empresa hoje, qual o caminho? Quem é que eu procuro? Como é que eu faço? É muito complicado? Não, está cada vez mais facilitado. Né? Hoje, basicamente, você consegue já abrir dando entrada num local só. Né? Nem todas as prefeituras ainda têm esse sistema, mas uma grande maioria já. Na prefeitura? Já tem. Pode ir na prefeitura. Aqui em Curitiba você tem a Central Fácil, por exemplo, que é um serviço do Sebrae, que você pode entrar num local só. Mas de uma maneira geral, assim, os prazos estão reduzindo. Né? Hoje nós já falamos em alvará até 48 horas, depende da tua atividade. Né? As taxas tributárias elas também vêm reduzindo. Né? Nós temos aí o Super Simples, que ele realmente reduz a carga tributária em alguns segmentos. Nós temos o caso do EI, do empreendedor individual, que a pessoa pode pagar aí R$50 por mês, né? E ter toda a empresa dele legalizada. Então a legislação ela vem favorecendo esse processo. Né? Mas isso não garante sucesso ou fracasso, né? Isso auxilia, isso que nós estávamos falando. O importante é aí realmente essa análise. Né? Do plano E o Sebrae entra nessa questão da análise. Né? Como é que é feita essa análise? Como é que é feito esse processo? As pessoas procuram o Sebrae e como é que é feito a partir daí? Basicamente, a pessoa ela procura o Sebrae e aí nós, num processo conjunto, né, nós procuramos entender muito qual a oportunidade de negócio que realmente eu estou me propondo a atender, né, qual a expectativa de demanda, qual é o público-alvo, qual a faixa salarial, qual a média de preço, como eu vou me diferenciar nesse mercado. Então, o processo ele começa muito com uma análise de mercado, uma análise de cenário. Após isso, né, tendo esses dados, no segundo momento, quanto capital eu preciso para abrir esse negócio? Qual o período de retorno? Qual a melhor linha de financiamento para isso? Então, esse é um processo de análise. No final, eu tenho informações que me permitem tomar uma decisão mais consciente. E depende também do perfil do empreendedor também, né? O negócio também tem a ver com o perfil pessoal dele. Né? Verdade. Né? Com o perfil pessoal e com o que sabe fazer. Por exemplo, né? Se percebe que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com saúde. Então, as pessoas estão preocupadas com a alimentação mais balanceada, com a questão da redução da ansiedade, do estresse. Isso pode ser uma oportunidade para um médico, pode ser uma oportunidade para uma academia, pode ser uma oportunidade para um restaurante. Depende o foco, depende o que eu sei fazer, depende como eu vou conseguir acessar esse mercado. Muitas vezes eu acho que é fácil vender uma coisa, mas não é tão simples. Então eu preciso de redes de contato, redes de acesso. Né? E esse, na verdade, é o perfil do empreendedor. E é isso que um plano de negócio dá, né? Ele te permite avaliar esse cenário. Ok, bom, para mais informações a gente tem aqui o site do Sebrae, que é sebraepr.com.br. Exatamente. Isso? E também um telefone, que é o 0800 570 0800. Eu vou repetir, 0800 570 0800. É isso, né, Raimundo? Isso mesmo. Ok, muito obrigada pela sua presença. Um ótimo dia para você. Eu que agradeço igualmente. Obrigada.